Boa tarde. Eu queria me apresentar primeiro. Então, eu sou Eclise, do Eclise Studios. E eu sou profissional na área de desenvolvimento de games, né? Tenho uns 10 anos aí de experiência. Formado em análise de sistemas, numa faculdade estadual no Rio. É a FATER Rio, uma faculdade pequena, mas muito, muito boa. E eu queria fazer uma apresentação hoje bem assim acessível, da forma mais acessível que eu puder, né, falando sobre o meu método, a minha jornada para chegar no meu valuation de uma forma concreta, assim, que me deixasse seguro, né? Então, basicamente eu vou falar sobre 4 temas. Vou falar sobre alto investimento, sobre o potencial, né? Então, a estimativa do quanto você consegue render, sobre você desafiar o que você está apresentando versus você justificar, e sobre os riscos que você pode ter, mesmo tendo colocado todas as informações, todo o potencial, enfim, mesmo dominando a informação, ainda você tem incertezas, né? Então, falar sobre essas incertezas, que é importante você reconhecer. Então, primeiro falando sobre o alto investimento, como foi o meu processo para definir o quanto eu investi no meu projeto, né? Foi basicamente calcular o valor da minha hora de trabalho. Então, esse valor da minha hora de trabalho, ele foi baseado no meu último salário. Então, nessa carreira que eu fui construindo, esses 10 anos e tudo mais, eu fui valorizando a minha hora de trabalho e cheguei num valor específico. E aí eu peguei esse valor e multipliquei pelo tempo que eu gastei. Então, por exemplo, se a sua hora de trabalho vou botar um valor fácil pra gente calcular fácil, mas assim, se o valor da sua hora é R$10, que por favor não seja, porque credo, mas o valor da sua hora foi R$10, e aí você trabalhou 40 horas na semana, então 400 aí, e aí você trabalhou as 4 semanas, 160, fica 1.600, né? E aí você multiplica isso pelo tempo que você gastou, basicamente, né? E você pode dizer que você investiu esse valor, porque você não está diretamente tirando esse dinheiro do bolso e botando na empresa, mas você está o seu ativo ali, né, que você está investindo, é o seu tempo como profissional. Então, se você puder gastar esse tempo em outra empresa ganhando um salário, é esse o valor que você vai render. Então é como se você tivesse um profissional que vale o valor, né, trabalhando no seu projeto. Então é um investimento. Então, tipo, R$1.600 por mês e você trabalhou 12 meses aí. Dá 19.200, eu acho. Então, isso já é um valor, já é uma estimativa de alto investimento que você tem, né? E aí você soma o equipamento que você utilizou. Então, eu tenho um PC com um monitor, eu tenho um microfone, eu tenho um iPad, eu tenho seja lá o que for, uma mesa de desenho, controle, licença de software, sabe? Tipo, eu comprei Unity, baixei a Unity, comprei um plugin com a Unity, sabe? Esse plugin é essencial e tal, e custou tantos dólares. Então você vai somando todo esse custo, né, que você teve. Conta de luz é justo colocar também, se você está trabalhando full time, né? A luz é uma despesa. Então, todas as despesas que você teve para poder manter aquele trabalho, né, acontecendo ali pelo tempo que você fez, é basicamente o alto investimento, né? Se você contratou algum freela, sabe, alguém para fazer alguma arte específica, ou você comprou algum pacote de sons, ou pacote de efeito sonoro, de música, sabe, alguma coisa assim, tudo isso entra nessa questão do alto investimento. Então esse alto investimento ele é legal porque ele te ajuda a
ter uma noção do tamanho, do escopo do seu investimento e você poder apresentar com certeza, sabe? Porque esse valor eu acho legal a concretude dele. Não é um valor abstrato, sabe? Não é uma coisa especulativa. É uma coisa real, que você realmente gastou aquele dinheiro ali, você investiu aquilo ali, então eu acho que é um valor bacana de ter, porque ele é certo. Então, tendo o autoinvestimento, né, que é essa coisa mais concreta, aí a gente passa para a parte do potencial, que não é tão concreto, é uma coisa mais estimativa, né? Então, como é que foi o meu processo para estimar isso? Eu procurei projetos similares. Então, assim, pro caso do meu jogo, é um deck builder, né? Então, eu procurei deck builders que tivessem alguns elementos similares, porque por mais que a ideia de jogo que eu tenha seja única e ela une elementos que não foram usados ao mesmo tempo, você tem referências para alguns projetos que utilizam alguns desses recursos. Então, eu peguei projetos similares, e aí eu peguei projetos similares que foram médios, assim, tipo, uma recepção mediana, não foram muito jogados, não tiveram muita divulgação. Peguei projetos mais realistas em relação ao que eu consigo fazer. Então, vendo a minha experiência, os meus 10 anos de carreira ali, ou seja lá quanto tempo eu tiver, o que eu consigo realizar com o meu trabalho e tudo mais, eu tentei pegar um projeto que fosse próximo disso. Assim, o primeiro jogo de um estúdio, que era o caso do meu. Então eu levei tudo isso em consideração e peguei um projeto desse. Então eu documentei um projeto que não foi muito bem recebido, que foi uma coisa mediana. Documentei um projeto que foi mais bem recebido, uma coisa e assim, mais próximo do potencial que eu percebo que eu tenho, fazendo uma autoanálise que é muito importante. E um projeto otimista, um projeto tipo, a galera fez isso e eles estavam fazendo a coisa certa na hora certa, sabe? E deram sorte, enfim, todas essas coisas que você une o útil ao agradável e o cara tem esse potencial, ele tá com o timing correto, sabe? E alcança um resultado excepcional, que seria um outlier, né? Então peguei um projeto desse também. Tendo essas três estimativas, né? O que eu fiz? Eu usei um método que o nome dele é método Boxleiter. E esse método eu vou compartilhar minha tela agora para mostrar para vocês, porque senão fica meio difícil de entender. Então eu vou compartilhar aqui meu navegador. Só um instantinho. Então, tá vendo aí? Sim, sim. Beleza. Se puder dar um zoomzinho, por favor, na parte que você vai falar. Tá bom agora? Perfeito. Beleza. Então, tem essa descrição aqui, né, dessa página. É bem famosa, quando você procura Boxleiter no Google, ela é a primeira que aparece. E basicamente, eu não vou ler assim, passo a passo não, mas basicamente ela tem algumas premissas, né, e algumas aproximações, coisas que ele não levou em consideração. E aí o método, basicamente o que ele faz? Ele usa a quantidade de reviews que o jogo tem para estimar mais ou menos um engajamento com aquele jogo. Então, o caso do meu jogo é um jogo premium.
né? Eu não sei como fazer isso com tanta precisão para um jogo que seja free-to-play ou que tenha alguma monetização diferente, que tenha microtransação, enfim. Esse método ele funciona muito bem para quando você tem um jogo fechado com um valor único. E aí ele leva em consideração a quantidade de reviews que o jogo tem para estimar quantas pessoas compraram o jogo. E aí ele abate algumas variáveis do tipo o valor base é o valor em dólar, só que os valores em mercados diferentes, por exemplo na Steam, são valores às vezes menores. Então você tem um valor que você perde aí, pelo fato de você estar meio que localizando, né, o valor do seu produto para o mercado local. Então ele leva isso em consideração, leva VAT, leva a parcela da Steam que a Steam leva, né, e coisas assim. Então o que eu uso que concretiza esse método é esse site aqui, que é o Steam Revenue Calculator. E aí, para mostrar a precisão, né, desse método, eu já trouxe aqui um exemplo, que eu acho que é um exemplo bacana, assim, dá pra entender mais ou menos como é que é o meu processo de pesquisa, né? Então, como é que funciona? Você tem que saber a quantidade de reviews que aquele jogo tem e o valor dele. Então, eu peguei o Elden Ring aqui, do qual a gente estava falando mais cedo, né? E como a gente tem bastante informação pública sobre ele, é legal usar ele para testar essas coisas, porque você vê que os números estão funcionando direitinho. Então, o método ele tem aproximadamente 80% de precisão, uma margem de erro de 20% aí, então é bem preciso até, né? E o que eu peguei dele, né? Eu peguei a quantidade de reviews totais, então aqui 364.307, e imputei aqui. E aí o valor tem $100. Então se você quiser saber o valor em dólar, você vem no Google. E aí tem um site que nome é SteamDB. Então se você procurar Elden Ring, USD, Price, Steam. Normalmente ele mostra aqui de cara, mas se você quiser entrar no SteamDB você consegue ver. Não é esse link exatamente. Mas se você conseguir... Deixa eu pesquisar aqui dentro. Ring. Então, aqui. O Elden Ring, ele tem um valor diferente para cada moeda, né? Então, por exemplo, se você for comprar o Elden Ring na Ucrânia, ele custa R$137, é mais barato. E se você for comprar o Elden Ring em Israel, ele custa R$369. Então, assim, é bem discrepante mesmo, né? E aí, para levar em consideração esse desvio, o valor mesmo que se usa é o valor em dólar americano. Então aqui, R$59,99 é o valor do jogo, certo? Você pega esse valor e você pega a quantidade de reviews que tem na plataforma, né? E você coloca aqui. E aí ele estima para você, 983 milhões de dólares em receita. Então, gross revenue 983 milhões de dólares, aí tem VAT, returns, tem essa questão do preço regional, que dá um prejuízo de 144 milhões de dólares, tem descontos e a parcela da Steam. E aí, no final de tudo, você fica com 324 milhões de dólares de lucro, né? Passando por essas etapas todas. Eu já fiz algumas pesquisas que dizem que desse valor de receita total, o que sobra é mais ou menos uns 45%. Então eu acho que aqui está um pouco abaixo, mas é estimado, não é, sabe, não é 100% assim. E tem muita coisa aqui que varia. Então, por exemplo, isso aqui não leva em consideração se o jogo é AAA ou se o jogo é indie, por exemplo. Então, essa parte de returns aqui é você jogar o jogo e você pegar reembolso. Tipo, não gostei, retornei o jogo, peguei reembolso.
como você está lidando com mercados muito diferentes, por exemplo, o Elden Ring é um jogo muito grande, é AAA, que tem um apelo massivo, por mais que seja um jogo de nicho, assim, em questão comercial, ele é um jogo massivo. Então ele tem muito reembolso, porque ele está mirando em muita gente, o mercado dele é muito grande, né? E é uma coisa AAA. Então, como você tem pessoas que estão comprando aquele jogo, que estão fora do nicho, que estão comprando para ver se elas gostam, o que elas pensam do jogo, né? Você acaba tendo muito reembolso. E quando você está falando de um jogo de nicho, normalmente esses reembolsos são muito menos. É uma porcentagem, sabe, é uma fração dos reembolsos de jogo AAA. Então, por exemplo, se você pegar um Fez da vida, que é um indie já famoso, super de nicho, super estabelecido, provavelmente ele teve muito menos reembolso do que um Call of Duty da vida. Porque o Call of Duty a pessoa compra, não gostei, não joguei, sei lá, tanto faz, pega o reembolso e acabou. Então, assim, essa questão do returns, por exemplo, já é um fator em que o tamanho do mercado e a relação com o consumidor muda muito, né? Então, essa estimativa aqui é uma estimativa mesmo. Assim, você não pode ter tipo, 100% de certeza de que é essa parada aqui. Mas tem 80% de precisão e, conforme o método, se você for ver, ele tem a tendência a aumentar a precisão com o tempo. Porque conforme o tempo vai passando, essa relação de review para compra, ela tá ficando cada vez mais próxima e o desvio está diminuindo. Então, eu fiz uma conta aqui, tipo, de cabeçada, para ver se isso batia. Então, por exemplo, eu peguei esse artigo aqui, né? E esse artigo aqui, ele afirma que o Elden Ring vendeu 13,4 milhões de unidades no PC, se eu não me engano. PC. Então, quer dizer, não tenho certeza. Tem que ler aqui certinho, mas chutando, tá? Até porque você tem... Isso vale para Steam, mas você tem outras plataformas com outros valores, com outros, sabe, descontos. A Epic, por exemplo, oferece um desconto bem menor do que o da Steam. Então, eu entendo que essa aplicação é bem específica, mas é mais para pegar a concretude, né, da informação mesmo e ver que os dados estão batendo. Então, 13,4 milhões de unidades, eu fiz a conta rapidinho, e 13,4 milhões vezes os $60 daria 804 milhões de dólares. E o valor que ele deu aqui foi 983 milhões de dólares. Se eu for dividir o valor que eu consegui, né, fazendo a conta só multiplicando mesmo, assim, tipo, super rápido, a conta super porca, se eu dividir esses 804 milhões por esses 983 milhões, eu consigo ver que é 81% do valor, 81,7%, então quase 82% do valor, que bate certinho com a precisão estimada do método. Então, assim, o método diz, olha, a gente tem uma precisão de 80% mais ou menos. Comparando o valor que está aqui, levando em consideração o método, com um cálculo usando informações públicas aqui de notícias públicas, você vê que realmente bate, 80% mais ou menos. Então, sempre que algum jogo tem esse tipo de informação, tipo, a publisher confirmou que ele vendeu N unidades. Isso aqui é ótimo, é maravilhoso, porque te ajuda muito a estimar e a saber e a ter certeza no dado que você está passando. Então, beleza. Eu pego esse valor, né? E aqui você sabe a receita. Então você sabe a receita mais ou menos do projeto e você consegue calcular mais ou menos o lucro, né? Então, quando você tem esse lucro já passa a ser um valor assim, que você tem no caixa, que dá um valor mais concreto para sua empresa e tal. Então, o que eu levei em consideração sendo uma valuation seria, se eu fizesse um projeto
desse jeito, obviamente não usando o Elden Ring, porque o Elden Ring, naqueles 3 tipos de projeto que eu falei, ele cai no outlier, né? Tipo, não é todo jogo que é Elden Ring, só ele é ele, sabe? Tipo, só GTA, só Elden Ring, só Skyrim, não tem comparação. Então, você pega esses valores dos projetos que você fez, pega o lucro e tira uma média. O projeto que você considerou assim, pessimista, ele é muito importante, porque ele vai tender esse valor bem para baixo. O que eu acho que ajuda na concretude do valor. Né? Ele ajuda a tirar um pouco aquele tipo, não, tô sendo otimista demais, estou estimando muito para cima e tal. Então, esse valor do pessimista e do realista, esses valores são muito importantes. E aí você tira uma média deles, né, que a média com certeza teria que ser ponderada de acordo com algum parâmetro, mas eu tiro uma média aritmética normal porque daí seria muita especulação e, enfim, já é uma coisa especulativa, eu tento deixar a conta mais fácil possível e acreditar na precisão, né, das estimativas. Então eu tirei uma média aritmética desses 3 valores aí, ou mais, né, se você tiver, é ideal. Eu, por exemplo, assim, para ser específico, no meu projeto mesmo, eu usei 12 estimativas diferentes. E eu tirei uma média entre essas 12 estimativas. Então, tendo mais estimativas, você tem uma precisão maior também. Então, eu peguei essa média dessas 12 estimativas e aí eu fiz a próxima etapa. Que eu levei em consideração, que seria você desafiar a sua proposta. Então, por exemplo, eu tenho essa média e tal, mas aí a pessoa que está investindo em mim, ou a pessoa que está tentando ser parceiro de negócio, alguma coisa assim, ela vai te comparar com as referências que você colocou e vai levantar as diferenças. Então, por exemplo, eu coloquei 12 jogos lá. Esses 12 jogos não eram todos que eram o primeiro jogo do estúdio, que era de uma pessoa que trabalhou 10 anos. Às vezes tinha gente que trabalhou 20 anos, né, na indústria, que trabalhou em título AAA, que eu não trabalhei. Então, assim, tem várias considerações dessas. Como essa consideração você não tem como rebater? Não tem como. É basicamente, tipo assim, é um fato. Esse é o seu primeiro jogo, e isso tem um risco. A sua equipe, por exemplo, no meu caso, era eu sozinho. Então o fato de ser eu sozinho também tem um risco envolvido, porque, sei lá, eu estou fazendo um projeto, eu dei um prazo, se eu passar mal e ficar hospitalizado um mês, é um mês de valor que foi para o espaço. Ou você tem que atrasar o projeto, enfim, e é um problema enorme. Então, eu procurei outras pessoas para trabalharem comigo, que estavam de acordo com o meu projeto, com a minha ideia e tudo mais, e coloquei essas pessoas como colaboradores. Então, eu tenho os meus colaboradores e tal, mas ainda assim, né, é um estúdio pequeno, você tem uma dada experiência de mercado, não tem como ter a maior experiência sempre, ser o melhor de todos, a gente leva em consideração todas essas variáveis. E você desconta um valor que você ache razoável. Então, por exemplo, o cara tem, sei lá, ele está num país mais desenvolvido, mais favorecido, em que o serviço de marketing é mais barato e o cara tem um valor maior para gastar. Todas essas considerações assim. Se comparando com um cara, você acha, pô, sei lá, acho que eu não tirava nem metade desse valor. Cara, bota isso. Multiplica por meio. Então você coloca, é meio como se fosse uma penalidade, digamos assim. Né? Então, tipo, o fato de que o meu projeto o meu primeiro projeto tem uma penalidade. O fato de que eu sou uma pessoa que está trabalhando sozinho no projeto tem outra penalidade. O fato de que, sei lá, eu tenho que dividir meu tempo entre esse projeto e outra coisa, ou que eu não tenho um certificado tal que certifica a minha capacidade técnica. Todas essas coisas você pode levar em consideração como penalidades que vão ter um valor relativo uma à outra.
né? Então, o interessante é você manter a relação entre elas mais ou menos realista. E você pega essa penalidade, você coloca todos esses pontos no teu valuation e você multiplica. Então, no final das contas, você vai ter um valor descontado, né? Você vai ter um valor que vai estar cortado do que você estimou originalmente, levando em consideração as suas fraquezas, digamos assim, as suas, né, seus trade-offs ali. Então, beleza. A ideia de você desafiar versus você justificar, ela meio que leva em consideração o método científico. Porque quando você traz uma coisa no método científico e você apresenta essa coisa, você não justifica ela. Você não fala, ela provavelmente vai ser boa por causa disso. Isso é muito fraco. Isso é uma parte muito pequena do processo. A maior parte do processo é você desprovar aquilo. É você trazer contrapontos, é você trazer outros métodos que desconsideram aquele, ou que são contrários àquele. É você fazer aplicações em corner cases, né, em casos excepcionais. Todo esse tipo de coisa é o que as pessoas vão fazer. E quando essas coisas vão falhando e o método se prova correto, aí você tem um método muito forte. Você tem uma estimativa muito forte. Porque quando ela tenta ser desprovada com o método científico e ela não consegue ser desprovada, ela é uma coisa forte. É uma estimativa forte. Agora, se você tem uma justificativa, né, que é, assim, relativamente... tem um viés ali pessoal, e tem o seu interesse naquilo dar certo e tudo mais, e você justifica aquilo com a tua experiência pessoal, você está desconsiderando todas essas outras coisas que podem ser apresentadas. Então é muito mais interessante você se colocar no papel da pessoa que vai estar te desafiando e se desafiar, e se antecipar nesse sentido. Concordar com o que for necessário, discordar do que for necessário e mostrar as suas justificativas. Então, com isso tudo feito, a última coisa que eu fiz na minha jornada aí para definir meu valuation e tudo mais foi apresentar os riscos. Então, assim, apliquei as minhas penalidades, coloquei as minhas porcentagens de precisão, fiz tudo. Só que no final das contas, ainda tem o risco de que, por exemplo, você faça o jogo e, sei lá, o mercado fique saturado. Não tem como saber. É uma coisa que não depende de você, não depende de você se penalizar, não depende de você ser super bem sucedido, porque qualquer empresa, grande, pequena, de sucesso ou não, pode errar em relação a isso. É uma coisa assim, totalmente aleatória. Claro que você tem, né, estimativas, assim, análises de mercado, você pode levar o seu feeling pessoal, a sua experiência com as comunidades e tudo mais, para você tentar mitigar um pouco esse risco. Mas é um risco que existe, né? A pessoa pode chegar para você e pode falar assim, tá, mas e se você fizer o jogo for ruim, o que você vai fazer? E se não der certo no final? E se essa sua ideia inovadora não for divertida? Então você tem que levar em consideração essas coisas, esses riscos. E normalmente o legal você tem um risco e você coloca um plano de ação. Então, por exemplo, fiz um jogo... eu vou parar de compartilhar minha tela aqui porque eu vi que eu estou compartilhando a mesma coisa. Já não estou mais mostrando. Pronto. Então, você tem um risco ali de, por exemplo, você fazer um jogo que não é bem recebido pela tua comunidade. O que você faz? E aí você tem que procurar outros jogos que passaram pela mesma história. Então, por exemplo, para esse caso que eu estou falando agora, o No Man's Sky é um ótimo exemplo. Porque ele é um jogo que teve um hype enorme, prometeu várias coisas, e chegou na hora e não era tudo aquilo que ele tinha falado. E mesmo o que ele falou não era tão legal assim. Então é um jogo que teve uma percepção pública muito ruim. E hoje ele tem uma percepção pública muito boa. Então ele conseguiu virar o jogo
E aí o pulo do gato é como ele fez para virar o jogo, sabe? Qual foi a postura da empresa, qual foi o plano, como é que ele se comunicou com a comunidade, quais foram os feedbacks que a comunidade deu. E aí essas coisas você usa como referência para você, né? Então, para você solucionar, eu posso tomar uma postura parecida com esse desenvolvedor, eu posso apresentar dessa forma, eu posso tentar entrar em contato com o meu público, eu posso tentar fazer um early access antes e por tempo limitado, colocar uns testers que são bem do nicho, pessoas bem envolvidas, que vão dar feedback e tudo mais. Enfim, você tem planos e planos que você pode aplicar para poder ter uma solução mais ou menos parecida com aquela ali. Então, basicamente, seria isso, né? Recapitulando, você faz o alto investimento, você estima o alto investimento, e isso vai fazer parte do seu valuation com certeza. Então, tipo, você soma esse valor, porque é um valor bem concreto assim, que você gastou. Você vê o potencial, e aí tá a parte que é mais estimativa, né? E aí eu trouxe o método de Boxleiter. Tem mais ou menos 80% de precisão, e tem formas de você verificar isso. E aí eu coloquei lá, levando em consideração Steam, mas tipo, se for uma outra plataforma, você pode, por exemplo, pegar dados públicos da Google Play Store. E você pode tentar pesquisar uma relação, né, entre a quantidade de reviews que tem no Google Play com a quantidade de usuários. Eu imagino que seja uma relação mais discrepante ainda, porque você sabe que as pessoas na Steam gostam de participar. Elas gostam de comprar os jogos, fazer review, tem uma parte de comunidade toda muito forte. Agora, não tem esse mesmo engajamento no Google Play da vida. Né? Você tem muito review ali que é de pessoas leigas, você tem muito review de pessoas que não estão envolvidas diretamente com o negócio. Então você tem uma relação numérica diferente. E isso é uma coisa para levar em consideração. Né? E você tentar fazer a sua pesquisa para achar mais ou menos uma estimativa dessa relação numérica. E aí depois você se desafia e coloca os multiplicadores arbitrários que descontam do valor que você estimou, né? Seja por você não ter a experiência necessária, seja por você estar fazendo uma coisa que você não tem um recurso específico que facilitaria você fazer, né? Então é meio que você botar o pé no chão. E no final, tendo toda essa coisa apresentada, você estima quais riscos você pode ter, né? Por exemplo, eu vou fazer um jogo que precisa de um periférico. Tipo um Guitar Hero da vida que precisa de uma guitarra, que precisa ser fabricada, nem todo mundo vai comprar, ela pode quebrar com facilidade, e você pode levar em consideração a história do Guitar Hero para poder ver todos os riscos em relação a isso, sabe? Você se coloca no lugar daquela empresa ali, vê o que ela fez, com o que ela lidou, né? De uma forma bem realista, assim. E você coloca esses riscos e você coloca soluções para mitigar esses riscos. E essas soluções, o quão críveis essas soluções vão ser, ou quão válidas essas soluções vão ser, depende da tua pesquisa, da profundidade da tua pesquisa, da precisão dos seus dados, da tua experiência, do teu know-how, né, e de todas essas questões. Então eu acho que com esses dados todos reunidos, você consegue fazer um valuation bacana que leva bastante em consideração o teu mercado, mostra o teu know-how e te dá uma segurança para você conseguir se apresentar para as pessoas e entender que, por exemplo, se o investidor não acha viável para ele, pode ser que não seja o investidor correto. Aquele investidor pode ser um investidor em coisas mais seguras, ele pode não querer lidar com tanto risco, né, e coisas assim. Ou se for um cara que é muito de risco, talvez ele goste de jogar um número lá para cima. E ele esteja achando que você está muito... você está se descontando demais, está se desvalorizando. Então, essa relação é uma relação que existe também, que pode acontecer. Né? E você ter segurança no teu plano ajuda a analisar essas questões externas. Então é isso, gente. Não sei se eu falei rápido demais. Alguém tem alguma dúvida?
Não, cara, acho que tu conseguiu tocar em vários pontos aí, deixou bem claro o assunto. Mas é isso aí, vamos abrir aí para perguntas. Alguém tem alguma pergunta boa para fazer para Cris aí? Eu tenho uma, posso fazer? Pode? Beleza, então. Eu tava vendo esse site que você mostrou, também na questão de análise, de referentes ao jogo e tudo mais. Você acha que é interessante fazer uma métrica de jogos do mesmo nicho e tentar colocar como meta alcançar a média? Porque vamos supor, o nosso jogo ele tem um nicho. Eu percebi que a média geralmente é de 1.500 a 2.000 análises dos jogos que tem uma venda padrão. Os que estão acima disso são aqueles que ficam fora da curva, que estão muito acima. Então você acha que é bom estabelecer como meta a média do público? Do público não, do nicho em si? Eu acho que é legal, porque é aquilo, né? Quando você faz a análise usando aquele site que eu apresentei, o Steam Revenue Calculator lá, você já está levando isso em consideração, porque eles têm essas métricas já meio que generalizadas para um mercado grande. Mas como você falou, você tem um nicho específico, e você conhece o teu nicho, e você tem dados sobre o teu nicho. Então, quanto mais precisas as informações forem, mais preciso é o teu cálculo, melhor é a tua precisão aí e melhor é a segurança que você tem. Então, assim, tudo que você pode fazer para tirar a incerteza daquele número ali, né, daquelas constantes que acabam sendo meio que achatadas ali, normalizadas por conta da incerteza, você elimina um pouco. Então é legal sim você trazer isso, você tentar refazer essas contas por conta própria, levando em consideração as suas próprias percentuais ali de incerteza, de o quanto o público que faz review compra o jogo e tudo mais. Você pode tentar replicar o método você mesmo e ver a diferença entre isso e o valor que o Revenue Calculator te dá. Isso é uma coisa interessante, sim. Uma coisa muito bacana que eu uso também, não sei se você conhece aquele site o Steam Spy. Eu utilizo ele para calcular a média de vendas, juntamente com o nível de performance de análise, que geralmente está batendo exatamente o número de vendas com o número de análises, e aqueles que estão estourando em número de vendas, tipo, alcançando 500 mil ou 1 milhão de cópias, geralmente as análises são muito mais, tendo aquela escala de proporção mesmo. E é bem bacana mesmo esses pontos que você colocou, porque me fez refletir mais ainda a respeito de como esses pontos estratégicos são importantes para estar levando. Essa questão do Steam Spy é ótimo, cara. Obrigado por ter lembrado disso, porque Steam Spy realmente é uma ferramenta maravilhosa para você analisar. Né? Todas essas ferramentas que tem na internet de métrica, por exemplo, Social Blade para questão de mídia social, de YouTube e tal, ou a Steam Spy para os jogos, o próprio SteamDB tem informações também. Essas ferramentas são muito boas e é isso que você falou, assim, conforme o range vai aumentando muito, né? Tipo, se você está falando de um jogo que foi vendido entre 100 e 1000 unidades, ok, é um nível de precisão. Agora, quando o jogo chega naquela etapa que ele está vendendo entre 1 milhão e 5 milhões, aí fica muito difícil, né? Tem uma variação absurda, assim. Então você tem uma precisão menor nos cálculos, né? Daí você levar em consideração o teu nicho e o teu tamanho de mercado é uma coisa muito interessante, porque isso afeta também na tua precisão. Sim, isso mesmo. Agradeço pelos pontos que você colocou aí agora. Imagina, estamos aqui para isso. Opa. Pô, muito bom, cara. Eu gostei muito do papo. Queria só pedir, Vinícius, tipo, se você pudesse fazer uma lista assim, dessas ferramentas, o que você incluiria aí em ordem de prioridade? Assim? Eu incluiria
No topo da lista, as plataformas de distribuição. Então, assim, a Steam é sua amiga, as informações que estão lá são públicas e são certas, porque são as próprias informações da plataforma. As informações da Epic, as informações do Play Store, da Apple Store, essas informações são excelentes. Então, levar isso em consideração é muito bacana, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você ter umas métricas que são estimadas. Então, a Steam Spy já entra na questão da estimativa. Já não é uma métrica que é correta. Assim, tipo, a Steam consegue te dizer, esse jogo aqui tem 300 mil reviews. Ponto. É aquilo, é 100%. O Steam Spy já não tem mais essa precisão. E, inclusive, depois de uma modificação que a Steam fez interna, a precisão da Steam Spy diminuiu bastante, porque antigamente as informações eram sempre públicas, eram públicas por padrão. Você conseguia entrar na conta das pessoas, botar um robô ali para ficar lendo a conta das pessoas e vendo as informações. E hoje em dia isso é privado por padrão. Então, para que você consiga ver essas informações, você tem que ir lá e modificar as suas configurações de privacidade. Então isso acabou diminuindo muito a precisão do Steam Spy. Mas assim, ainda é uma ótima ferramenta. Steam Spy, Social Blade para mídia social, e o Steam Revenue Calculator para a questão de fazer jogos para PC que são premium para Steam. Eu acho que uma outra coisa também que é bem bacana, assim, eu sei que eu não levei muito em consideração nessa apresentação jogos que são free-to-play ou jogos que são, enfim, que tem outro modelo de monetização. E aí eu queria, né, levantar aquela apresentação do Pedro Zambon, do P1, que foi ótima por esse motivo. Assim, acho que quando você entra nesse nível de análise, a informação que ele colocou é excelente. Assim, foi muito boa para mim, aprendi muita coisa com ele. Então, o vídeo do Pedro Zambon sobre tamanho de mercado, que está no canal da Game Jam Plus, a live dele é excelente. Perfeito, cara. Eu gostei muito, tá? Da sua apresentação. Acho que tu conseguiu tocar em vários pontos aí que a galera realmente não teria ideia, assim, e conseguiu colocar vários macetes, né, para conseguir atingir um bom valuation ali e a gente conseguir desmistificar um pouco a dificuldade que é para conseguir estimar isso. Eu acho que a gente pode terminar por aqui, galera. Se alguém tiver mais alguma colocação, esse é o momento. Parabéns aí pela apresentação, por tudo que você trouxe pra gente, Ecleso. Foi sensacional. E valeu, Dan, também por trazer perguntas importantes. E perguntas ótimas, né? Opa, vamos estar aí dando tudo certo todo domingo aí pra estar melhorando as coisas. Perfeito, cara. Então é isso. Eu só tenho a agradecer a vocês, o Vinícius Eclise. Tipo, é um grande parceiro aqui. Para mim é uma honra ter ele presente. A gente está construindo aí uma boa relação. E funcione de exemplo e que inspire outros estúdios a conseguirem o seu investimento e colocar as coisas realmente para funcionar. Né? Acho que isso aqui vai ajudar muito. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Imagina, cara, eu tô aqui, qualquer coisa podem entrar em contato comigo, contact@eclise.com, né? contact@eclisi.com. Podem mandar e-mail, fiquem à vontade, eu adoro responder e-mail com textão. Então, é isso. Eu queria agradecer também pelo espaço e agradecer pelo Pi, cara, porque muito do que eu tô apresentando aqui é simplesmente coisas que vocês me ensinaram e eu tô trazendo de volta. Pô, cara. Pô,
Fico até, sei lá, sem graça. Mas obrigado. E é isso aí, gente. Vamos lá. Curtam o resto de domingo aí que vocês têm. Até mais, gente. Valeu então, Até, pessoal. valeu, Um pessoal. abraço.